Olá, sejam bem-vindos. Hoje na nossa segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre o ambiente onde nós estamos nos propondo atuar. Vamos falar um pouquinho como o comércio faz parte da nossa vida, como nós estamos inseridos nesse contexto de comércio, não só como profissional, como também como consumidor que nós somos, ok? Vamos lá, gente. Bom, vamos dar uma lidinha aqui juntos, certo? Para a gente fazer uma reflexão sobre o texto que está aqui escrito. Vamos lá. Não há um dia sequer em nossa vida que, de alguma forma, necessitemos comprar alguma coisa. Estamos sempre consumindo. Nossas necessidades diárias, das mais básicas, certo? As mais supérfluas, são atendidas quando nos dirigimos a um estabelecimento comercial para comprar um ou mais produtos. Compramos para suprir nossas necessidades. Portanto, a compra é originária de uma necessidade humana. Ok? Nós vamos ver isso mais à frente um pouquinho para definir sobre essa questão do produto e das necessidades, o que leva a pessoa a consumir, certo? É nesse contexto que funciona a dinâmica do comércio, que evolui aceleradamente, oferecendo cada vez mais valor aos seus clientes, buscando conquistá-los e fidelizá-los, certo? Essa primeira etapa diz, não há um dia sequer que a gente não compre alguma coisa, certo? Então nós estamos no hábito diário de consumir, certo? Das coisas mais simples, mais necessárias, que são as necessidades básicas, que são inerentes ao ser humano, até as coisas supérfluas, que não são tão necessárias, mas que nós queremos, por uma questão de desejo, ter aquilo para consumir ou para usar. Certo? Então essa relação com a gente, da gente com o mercado, com o comércio, ela é permanente, não só como profissional, como consumidor que nós somos. Ah, porque eu sou vendedor, eu não consumo nada. Claro que consumo, todo mundo consome alguma coisa. Não há uma pessoa sequer nesse planeta que não tenha necessidade de consumir, nem que sejam as coisas básicas para a sua própria sobrevivência. Vamos lá. O comércio, gente, ele é a ponta da cadeia de produção e distribuição. Tudo que é produzido e distribuído finalmente vai terminar na ponta da cadeia, que é o comércio. É ele que faz o último estágio do produto até ele chegar no consumidor final, certo? Então a gente vê aqui um desenho, gente, está aqui na nossa imagem, um desenho, onde a gente vê a fotografia de uma cadeia de produção, onde a gente tem o setor primário, que é o setor agropecuário, certo? Nós temos o setor secundário, que é a indústria, certo? Nós temos o setor terciário, certo? Que é o terceiro setor, certo? Que é o comércio, que finalmente é a ponta onde vai levar o produto até o consumidor, certo? Isso aqui é a cadeia de produção, é a base, certo? O setor agropecuário é a pecuária, a agricultura, certo? Onde se produz até insumos que são utilizados, por exemplo, na indústria. Por exemplo, o leite é produzido no setor primário e é levado para o setor secundário para ser processado e industrializado, para depois para o setor terciário, que é o comércio. Então, o leite sai da vaca lá no campo, vai para a indústria, é pasteurizado, é envasado e depois vai para o supermercado, por exemplo, certo? Aonde ele vai ser finalmente oferecido ao consumidor final. Então, tudo que é produzido aqui, nessa cadeia que nós estamos vendo, o objetivo desse produto é chegar ao consumidor final, certo? Então o comércio é a ponta. Se o comércio não trabalhar, se o comércio não vende bem, os outros setores vão sofrer, porque a indústria vai parar de fabricar, vai diminuir a fabricação porque o comércio não está comprando, não está dando vazão à produção dela, aí vai comprar menos do setor primário e assim sucessivamente. Certo? Então, para a gente ver o quanto o comércio é o setor estratégico da economia de um país. É o principal setor. Não adianta você produzir se você não tiver aonde vender. Certo? Então, o comércio é a mola
que movimenta a economia de um país. Então, quando você estiver dentro de uma loja, como vendedor, por menor que ela seja, lembre-se disso. Eu estou fazendo parte dessa bola, da grande massa de profissionais que trabalham para movimentar a economia do país. Esse ciclo de produção, ele só funciona se o comércio estiver trabalhando bem. A crise, quando chega no comércio, certo? Ela já está se apresentando em outros setores. Entendeu? Porque se eu tenho pujança de produzir e vender, produzir, vender, produzir, vender, eu estou bem. Agora, se eu consigo produzir e não vender, a coisa fica complicada. Ok? Então, esse ciclo que a gente está vendo aqui, ele funciona justamente, a mola principal é o comércio. Embaixo nós vemos um pouquinho o desenho da cadeia de distribuição, certo? Chega no produtor, que pode ser o setor agropecuário ou o setor industrial. Depois vai para o distribuidor ou atacadista, certo? E finalmente ao comércio varejista, onde está o produto, onde o produto será ofertado ao consumidor final. Da mesma forma. Então essas duas cadeias, aqui se produz, aqui se distribui. Houve época que essa coisa realmente era complexa. Por quê? Porque o comércio não funcionava bem. O nosso comércio no Brasil vem num processo de desenvolvimento muito grande. Nós vamos ver um pouquinho mais disso numa aula que nós vamos ter falando sobre isso. Então, está inserido dentro desse contexto aqui, é o seu trabalho. O seu trabalho está inserido nesse contexto aqui. Você estando aqui nessa ponta, você está contribuindo para que essas outras duas produzam mais. Para que a distribuição trabalhe mais. Para que o produtor trabalhe mais. Né? Então, nós fazemos parte, estando no comércio, nós estamos na ponta dessa cadeia. E a importância de lá que vai circular o produto, é que vai entrar o produto financeiro dessa demanda gerada por essas duas cadeias, certo? Principalmente a cadeia de produção, certo? Houve épocas em que o Brasil era um grande país que produzia só no setor primário, era só a agropecuária, certo? Depois de uma determinada década, por exemplo, na década de 30, o Brasil começou a se industrializar, certo? Então, o produto dele, inicialmente, ia muito para fora do país. Era trocado até por outros produtos industrializados. Hoje, a coisa não é mais assim. Hoje, o Brasil já produz em larga escala quase tudo que ele necessita, certo? Isso veio a partir da década de 30, e quando se iniciou depois a Revolução Industrial, alguns anos depois, que mexeu com toda a estrutura de produção, né? Então, todo esse trabalho é feito visando entregar na sua mão, está na ponta da cadeia, um produto para você ofertar ao cliente da maneira correta, certo? Então, esse é um desenho, mais ou menos, onde está o comércio nesse produto. Você vê a importância do trabalho que você faz, para que você valorize o seu papel. Eu estou contribuindo, com mais todos os profissionais que trabalham também nesse setor, para que haja movimento na cadeia de produção do país, na cadeia de distribuição do país. Porque se eu vendo, o produto circula. Se o produto circula, a fábrica fabrica, o campo produz o insumo necessário, e assim sucessivamente. É preciso que a gente forme uma ideia diferente desse trabalho. Certo? É preciso eliminar um pouco, é preciso eliminar totalmente esse preconceito que há com relação a essa questão do profissional de vendas. Certo? Eu atuei na área há muito tempo, gente, e tive muito orgulho do trabalho que eu exerci. Eu vendi das coisas mais simples, eu já vendi seguro, certo? Que é uma coisa difícil você vender, até equipamentos de radiologia, certo? Que são coisas bem mais complexas, passando por equipamentos de telecomunicações, certo? Que hoje, quando vejo os equipamentos de hoje, eu acho graça, eu acho interessante olhar os equipamentos que eu vejo hoje de telefonia relacionados aos que eu vendia na minha época, certo? Era totalmente diferente. Então as coisas mudam numa velocidade muito grande. Eu estou aqui com vocês, dando aula dessa, já é uma mudança.
Eu sou professor de sala de aulas de marketing, de treinamentos, de consultoria, estou aqui falando com vocês uma ferramenta importantíssima que é hoje a internet, certo? Que é a informática reunida à telefonia, que gerou essa coisa tão maravilhosa que ajuda a gente no nosso crescimento. Eu estou vendendo para vocês o meu produto. E qual é o meu produto? O meu conhecimento, certo? Que eu estou transmitindo para vocês, que com certeza vai somar o conhecimento que você já tem e torná-la profissionais mais capacitados e com muito mais chance de sucesso. Então esse é o movimento que a gente tem relacionado a isso. É uma cadeia também de informação, de aprendizado. Como funciona? Qual é o objetivo também dessa cadeia de aprendizado? É a ponta final. E quem é a ponta final? É o comércio e é o cliente. Certo? Tem que saber lidar com essa realidade. Então, nós vamos ver durante esse curso justamente isso. Estamos passando aqui uma ideia sobre o ambiente que a gente vive, a importância do comércio. Tem muita gente que não sabe nem o que está fazendo. Tenha orgulho, tenha vontade de entender, compreender, esteja compreendendo onde você está, qual é o seu papel. Certo? Você está ajudando a uma grande cadeia circular e a gerar mais emprego, e a gerar mais dinheiro no bolso das pessoas, mais satisfação quando as pessoas compram e atendem suas necessidades. Esse é o papel do vendedor. É uma ponte muito grande, certo? A roda que gira a economia, é o comércio. Certo? Desde o pequeno comerciante até as grandes redes de comércio. É a mola, é o mecanismo, é a roda que ajuda a economia a circular. Só a produção se houver comercialização. Ninguém vai empilhar de produto uma loja ou um local na esperança de um dia vender. Tem que haver esse movimento, essa dinâmica de, sabe, de retornar. Vendeu, compra, vende. Vendeu, compra, vende. Então, quando a gente está comprando, a gente está fazendo a economia circular. O dinheiro circula além do nosso caixa da nossa loja. Certo? Esse mecanismo, essa roda enorme é que faz a economia girar. E nós somos aquelas pessoas que estamos empurrando a roda para que ela gire. Com esforço menor ou maior, mas estamos. E o que eu quero que a gente aprenda aqui é fazer um esforço maior por nós, pela nossa profissão, pelo nosso sucesso. Ok? Vamos adiante aqui um pouquinho. Bom, gente, vamos ler mais um pouquinho aqui esse texto para a gente fazer uma analogia, certo? O comércio possui um ambiente dinâmico, isso exige dos profissionais que atuam nele uma grande capacidade para compreender e atender às necessidades dos consumidores, satisfazendo suas expectativas e conquistando sua preferência. O profissional de vendas que atua no comércio deve possuir uma grande capacidade relacional e entender que ele é a ponte entre o desejo do consumidor e sua realização. Cada pessoa que entra em uma loja, mesmo que seja para pedir uma informação, é um cliente e como tal deve ser tratado. O cliente é a razão do trabalho de um profissional de vendas. Bom, gente, já falei do ambiente dinâmico, né? O ambiente de comércio hoje, aliás, todo o ambiente cooperativo, gente, a coisa mudou muito, numa velocidade muito grande. Quem tem um pouco mais de tempo de trabalho como eu, deve entender melhor ainda. Os que são mais jovens, que estão aí me ouvindo, talvez não percebam muito porque não viveram essas transformações como a gente que é jovem há mais tempo vivenciou, né? Então é preciso que a gente entenda que esse mecanismo ele nunca vai parar de transformar, certo? Gente, o estudo da necessidade do cliente e a adaptação do produto às necessidades dele é uma dinâmica que é constante. As indústrias, juntamente com as pontas de comercialização, que somos nós, estão o tempo todo estudando as características do consumidor para ofertar produtos adequados àquelas necessidades dele.
Que é o exemplo, gente, bem rapidamente, vou falar do setor de cosméticos. É o setor que mais cresce no Brasil. E o Brasil, se não me engano, é o segundo colocado no mundo em relação à questão da produção do cosmético. Então você entra numa loja, você vai comprar um shampoo. Quantos tipos de shampoo existem numa loja? Certo? Tem shampoo para cabelo assim, cabelo assim. Só falta ter shampoo para quem não tem cabelo, certo? Mas a verdade, gente, é que isso aí não é uma coisa feita só para enfeitar, não. Aquilo ali é baseado na necessidade do cliente, que é estudado. Nós vamos ver isso na aula de marketing, certo? É baseado na necessidade dos clientes. Não é à toa, não é por brincadeira, para ficar mais bonitinha a embalagem, nem nada não, gente. É simplesmente para atender a necessidade do cliente. E você que quer ser, ou que já é um profissional de vendas, você tem que procurar compreender cada vez mais. Tem que tomar conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Certo? Exemplo, vamos falar do setor de eletroeletrônicos. Gente, a velocidade é muito grande. Um aparelho de telefonia celular, menos de 10 anos, era um tijolo. Se você jogasse na cabeça de alguém, quebrava a cabeça da pessoa. Hoje você tem aparelhos fantásticos, que você acessa a internet, que você faz tudo que você imagina. Olha que transformação rápida, gente. Certo? E isso faz com que quem atua como profissional dessa área, ele tem que se atualizar, ele tem que conhecer os benefícios de cada equipamento daquele. Ele não pode desperdiçar tempo conversando besteira com os colegas na loja, não. Ele tem que ir atrás do conhecimento. Para quando o cliente, eu quero um aparelho que faça assim, assim. Eu tenho esse, esse e esse. Certo? Antigamente, um aparelho de televisão era desligar e mudar de canal. Hoje não, gente. Hoje a TV tem tem N características. É LED, LCD, assim, é isso. Acessa a internet, não acessa, é Slim, é HD, tudo isso, gente, muda o nosso layout. Então o vendedor está dentro da loja, ele continua a vender, quer vender a televisão moderna, cheia de recursos, como vendia a televisão antiga, que só tinha um recurso, era colorido ou preto e branco, certo? Não tinha acesso a nada, era aquela coisa grande. Não, hoje você tem que entender que a coisa muda e que você precisa entender, compreender tudo que está ali naquela loja para você adaptar aquilo à necessidade do cliente. Se o cliente chega com a necessidade, você compreende bem a necessidade, mas você não conhece os produtos que tem na loja, então ficou na mesma. Você tem que conhecer o cliente e conhecer as necessidades. Não fique naquela de vendedor do achômetro. Eu acho, senhor. O cliente não quer saber de eu acho. O cliente quer afirmativa. Certo? Então, essa dinâmica do comércio, ela vem em função da grande mutação. Primeiro, da consciência do consumidor e segundo, da mudança nos produtos que são velozes. Depois da Revolução Industrial, depois que começou a produzir a coisa em escala, em linha de produção, gente, certo? Depois que se estudou a necessidade do cliente, depois que se descobriu que as necessidades são inerentes, que elas precisam ser atendidas numa sequência, então ninguém teve mais limite. Você coloca um produto no comércio hoje, certo? Se ele foi sucesso, daqui um mês, 2, já tem gente copiando aquele modelo. Certo? Essa dinâmica, essa velocidade com que a coisa se transforma, faz que o profissional, vendedor, tenha que mudar a face dele também. Ele não fique vendo o aparelho de televisão como só um aparelho de televisão. Ele não fique vendo um telefone como só um aparelho de telefone. Porque dentro dele está incluso uma série de outras utilidades. Certo? Uma série de outras características que é preciso conhecer, porque pode ser uma dessas características que o cliente esteja procurando. Se você chega lá, dá para o cliente uma aula, uma orientação fantástica sobre aquele produto, o cliente, poxa, eu estou lidando com um profissional. Certo? Você está vendendo uma geladeira, por exemplo, outro setor que é nevrálgico,
é complexo, é o setor de linha branca, certo? Nem o cliente chegando na loja, eu quero comprar uma geladeira. Você simplesmente vai mostrar as geladeiras, mas durante esse percurso, esse momento que você está apresentando, você procura captar as necessidades. Vai que aquela pessoa tem em casa 10 pessoas. Então você tem que oferecer para ofertar para ele uma geladeira de grande porte, uma geladeira que tenha necessidade. Mas todo mundo trabalha, é difícil ter uma pessoa dentro de casa e tal. Você já vai pensar que as geladeiras hoje já é um benefício para ele. As geladeiras hoje, a maior parte delas, não precisa mais descongelar. Como antigamente tinha que desligar, deixar escorrer aquela água todinha para limpar. Hoje não tem mais isso. Você vai oferecer para o cliente, não é o preço do produto, é o benefício que ele precisa. Vamos insistir nisso, eu vou cansar vocês nisso. Porque a maior parte do vendedor está muito preocupado em vender a beleza do equipamento, mas ele não está vendendo as características, não está vendendo os benefícios que o cliente vai ter comprando aquele produto. Certo? Então, essa visão precisa ser ampliada, certo? Dentro desse contexto de oferecer benefício e tornar o preço apenas um detalhe a mais na comercialização e não o principal. A maior parte dos vendedores comete a falha de já ir, está em promoção, o preço é tal e tal. Nem ouviu direito do cliente o que é que ele tem, o que é que ele precisa para ofertar uma coisa assim. O produto é esse, então eu conheço todos os benefícios que esse produto tem. Então eu vou falar para ele, olha, essa geladeira, por exemplo, ela é selo Procel, certo? Ela tem um descongelamento moderno, ela tem esse compartimento aqui que facilita isso, tem aquele outro compartimento que facilita aquilo. Sempre mostrando ao cliente o benefício. Principalmente que quem vai comprar uma geladeira, muitas vezes vai com a dona da casa. Uma pessoa que compreende melhor que ninguém a necessidade de uma geladeira. Certo? Aí vai na linha branca. Geladeira, máquina de lavar, fogão. Né? Tudo isso a gente tem que perceber. Todas as características fundamentais, todos os benefícios que a gente vai ter. O cliente argumenta para você, mas aquela ali é mais barata. Ela é muito boa, sim. Você não vai depreciar o produto cliente. Mas, no entanto, a minha lhe oferece mais isso, isso e isso. Conhecer o que está do outro lado e conhecer o que está dentro da sua loja. Então, gente, esse dinamismo, essa grande capacidade de relacional, de mostrar para o cliente uma satisfação de estar atendendo ele, certo? Não agir mecanicamente, certo? E o segundo momento, de entender o que ele está buscando, se tornar um parceiro dele naquele momento, certo? E tem que ter também, sobretudo, que cada pessoa que entra na loja é um cliente. Não interessa o que ele vai fazer. Porque se você o atende simpaticamente hoje, amanhã ele vai entrar na sua loja. Se ele entrou na sua loja e você trabalha numa loja que vende confecções para criança, aí o cara parece que é meio desparafusado, como você diz, faz uma pergunta sobre um produto que não tem nada a ver com a tua loja, certo? Aí você, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, há poucos dias eu fui procurar uma babá eletrônica, certo? Entendendo? E o vendedor que me atendeu, a cabeça dele acha que babá eletrônica só se encontra em loja de eletroeletrônico, nas casas de eletrônicos. E não. É produto que se vende em casa, que vende coisas para criança, berço, roupa de bebê, essas coisas todas. E numa dessas lojas que eu entrei, eu percebi claramente o aborrecimento do vendedor quando eu fiz a pergunta. Como se ele achasse que não era ali que se vendia. Mas pode vir. Em outras duas lojas eu encontrei a babá eletrônica na loja. Certo? Então você vê a falta de visão de mercado. É incrível o que eu estou contando para vocês, mas é verdade. O vendedor não sabia. Ele achava que aquilo não era produto para vender na loja dele. Ele está antigo. Ficou para trás. Entendeu? Então essa coisa que a gente tem que perceber.
E até sugerir, olha, isso aqui precisa ser vendido na nossa loja. Já veio 2, 3 clientes me perguntar se tinha esse produto aqui. Então é preciso, gente, a demanda é gerada através, né, da procura. Quem procura, se a loja já foi, várias pessoas perguntar sobre aquele produto, sugire para a sua loja que ela procure aquele produto para ter ali em estoque. Certo? Então, essa visão, muito bem, certo? Um outro exemplo, assim, até isso eu faço até pergunta a vendedores quando eu faço treino. Se o cliente está na sua loja, que é uma loja de linha branca, e perguntar para você se lá tem uma geladeira azul, como é que você vai responder? Vou dizer lá que não se fabrica geladeira azul. Eu vou dizer que não existe geladeira azul. Um terceiro, mais inteligente, disse, não, eu vou atendê-lo, dizer que não dispõe e tal. Vou até tentar convidá-lo para ver alguma promoção, alguma geladeira na minha loja, dizendo para ele, olha, é muito difícil eu conseguir uma geladeira dessa cor. Você não podia pensar um pouquinho e ver, dá uma olhada aqui nas nossas, nós temos uma geladeira muito boa. Pelo menos tente, não descarte o cliente no primeiro momento. Tem gente que pode estar achando, oxe, é burro, é? Geladeira azul não existe. Não é bem assim, gente. Certo? A expressão não é essa. Pode até não dizer, mas pensa. E o cliente pode detectar esse pensamento que você está achando ele burro porque está procurando a geladeira azul. E existe. Certo? Talvez não comumente em todas as lojas, mas pode existir. Certo? Então é preciso que a gente entenda esse pensamento. Certo? Bem claro de que a gente não pode descartar qualquer pessoa que entrar na nossa loja. É um cliente. Outro assunto que nós vamos rebater. Certo? Eu vou ter que repetir muitas vezes para que vocês compreendam esse trabalho. Ok? É a razão do trabalho da gente. É o cliente. Aquele que paga o nosso salário. Se não entrar na loja, está difícil. Posso receber um salário no mês, 2, mas daqui a pouco a empresa vai ter mais dinheiro para me pagar. Por quê? Porque o cliente não comprou, não faturou, não tem como entrar dinheiro. O nosso patrão, ele é o repassador. Né? Porque o cliente é que vem pagar o nosso salário. Primeiro, vendedor, poucos têm um salário fixo. O salário dele, quem faz é ele. Ele tem que ralar para fazer o salário dele. Então, vamos perceber bem claramente essa realidade. Vamos à frente. Como eu já falei para vocês, o grande gerador de riqueza do país é ele que garante o processo produtivo, gerando cada vez mais empregos. É para ele que converte todos os produtos gerados na cadeia produtiva. Quando entramos na loja, estamos contribuindo para o desenvolvimento de toda essa cadeia. Assim também está agindo o profissional que nos atende. Com a ampliação das linhas de produtos, das formas de produção, o setor passou a ser cada vez mais competitivo. Esse crescimento e desenvolvimento mudou muita coisa e ainda vai mudar, exigindo constante aperfeiçoamento de tudo que se faz em qualquer estabelecimento comercial. Como mudou, gente? Nós vamos ver um pouquinho mais na história do varejo do Brasil, como mudou as coisas nos últimos anos aqui. No Brasil, o comércio vem crescendo significativamente há pelo menos 15 anos, ao mesmo tempo que busca o aperfeiçoamento para aumentar cada vez mais sua capacidade de negócio. E isso exige uma postura cada vez mais competitiva dos profissionais de comércio. Esta competição o torna cada vez mais dinâmico, gerando maior necessidade de profissionais qualificados e com capacidade para inovar na apresentação de resultados. A mudança rápida levou o setor a passar por grandes transformações. Muitas empresas não conseguiram adaptar-se e fecharam suas portas. Só as empresas que adotaram a inovação, a velocidade e a competitividade permanecem no mercado. Certo? É nesse ambiente que você, profissional de vendas, está ou estará desenvolvendo suas atividades. Portanto, para posicionar-se bem nele, é necessário desenvolver algumas habilidades que são indispensáveis no perfil desse novo profissional de vendas. O profissional que exerce essa atividade deve estar consciente que vender é muito mais que trocar um produto por dinheiro. Essa ação vai além. Vender é um ato de relacionamento humano, acrescido por uma mútua necessidade.
E isso deve tornar a venda algo vantajoso para os dois. Só dessa forma o cliente retornará para um novo negócio. Cliente bem atendido é cliente que volta e é cliente fiel. Então, gente, eu queria só fixar um pouquinho essa parte aqui, onde eu já falei para vocês aqui, ó. O profissional que exerce esta atividade deve estar consciente que vender é muito mais que trocar um produto por dinheiro. Essa ação vai muito além. Vender é um ato de relacionamento humano acrescido por uma mútua necessidade. E isso deve tornar a venda algo vantajoso para os dois. Só dessa forma o cliente retornará para um novo negócio. Só existe negócio bom se for um negócio satisfatório, tanto para o vendedor como para o cliente, certo? Não há outra forma de fazer negócio, certo? Esse novo profissional, esse novo layout, em que eu já repeti algumas vezes aqui, há mudanças, há transformações e nós precisamos nos adaptar a elas, certo? Precisamos sair do lugar comum, daquele vendedor engessado que só está com conhecimento daquilo que realmente interessa a ele, aquele vendedor que se tornou um consultor, que conhece o produto em suas todas características e benefícios, que conhece a loja onde trabalha, que conhece o mercado, certo? E que é uma pessoa bem informada e agradável, que pode transformar a visita do cliente à loja a algo muito mais que um ato de compra, certo, gente? Esse é o novo layout. Vamos trabalhar eles, vamos desenvolver, vamos insistir e persistir até cansar vocês com essa configuração nova. Se você já está no mercado, se você já tem essa configuração, parabéns. Continue fazendo o curso, porque você vai ampliar mais ela ainda. Se você está no mercado, não tem essa configuração, busque mudar. Estamos aqui para dar subsídio para isso. E se você vai entrar no mercado, já entre adaptado a essa nova realidade, certo? O comércio é dinâmico, está mudando, está crescendo, está desenvolvendo. Há instituições, há estruturas que contribuem, porque é interesse da economia como um todo que o comércio seja cada vez mais pujante, cada vez mais forte, porque aí isso vai trazer a cadeia, né, de produção junto, vai trazer a cadeia de distribuição junto, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, vai gerar circulação de dinheiro, vai gerar uma economia forte, que é que o Brasil está a caminho disso. Ok, gente? Por hoje é só, terminando essa aula e aguardamos vocês na próxima aula. Muito obrigado.